indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Quem usa o índio, né? Quem usa o índio? Porque o índio era para estar muito bem. Mas quem que fez isso com os índios? Os próprios índios? Tá. E manter nossos índios... Índio me define? Um dos mais comuns erros sobre os indígenas ou povos nativos originários é chamá-los de índio. A palavra índio foi um equívoco dos primeiros navegantes a chegarem no Brasil achando estarem nas Índias. O correto é usar a palavra indígena, que é o oposto da palavra alienígena, que é um ótimo exemplo, porque como todos sabem, um alienígena é alguém que vem de fora do planeta, ou da Terra. A palavra indígena seria o oposto disso, algo nativo ou originário da Terra. Porém, o que é ser indígena? Ser indígena, apesar do que muitos pensam, não se trata de ter olhos puxados, cabelo liso ou pele morena. Essa é apenas uma das várias características, hoje, existentes no Brasil. Ainda mais em um país com uma diversidade gigante como o nosso. E apesar do que muitos pensam, os indígenas não moram todos na floresta. Usar ferramentas do Juarazu, não indígenas, como o celular ou a internet, não os torna menos indígenas. Se os indígenas não podem usar outras tecnologias, nós também não podemos tomar banho todos os dias, comer açaí, maracujá, peixe assado, falar a palavra Brasil, entre outras coisas. Na verdade, o uso da internet é um benefício para a conexão e informação entre os indígenas ou dos indígenas. Porém, os povos indígenas são extremamente diversos. Ou seja, não existe um padrão indígena. Ser um indígena hoje em dia vai muito além de ser o estereótipo de índio, criado por não indígenas. Macuxi, Caiapó, Chacriabá, Chavante, Guarani, Potiguara, Tupinambá e muitos outros povos. São apenas alguns dos outros que residem no país. E diferentes em línguas, pinturas, rituais, cantos, artesanatos e posição geográfica. Mas todos com o mesmo sentimento, de manter sua cultura, de marcar sua terra e passar toda a sua riqueza para seus filhos e netos. Porém, como os indígenas mantêm suas culturas? Mostraremos a aldeia Pacueira, município em Paratininga, Mato Grosso, na terra indígena Bacairi. Conhecer o Senhor Alinor, liderança Bacairi que tem a função de passar às novas gerações todo o conhecimento cultural de um povo. Meu nome é Alinor Ayacad Kaluyawa, conhecido como Corie, membro da comunidade Bacairi. Aqui na comunidade eu sou líder da cultura. Eu faço cultura na comunidade, junto com os jovens, junto com crianças. E como professor lá na escola, eu faço esse trabalho aí, de cultura, de contar história. Como que é ensinada a cultura? A gente tem a parte teórica, né, que a gente fala oralmente. E depois a gente tem a parte cultural, na prática, né? Junta todos os jovens no pátio da Casa Sagrada, para a gente passar os valores, depois a gente praticar cultura, dança, canto. Esse é o trabalho que a gente faz aqui na comunidade. Como que esse trabalho começou? Quando na idade jovem eu não tive preocupação, participava das danças, eu ouvia história com nossos antepassados já na frente da Casa Sagrada aqui, só que eu não levava isso muito assim no valor. Assim, a partir da década de 90, né, que eu tive um pouco mais de idade, eu passei a preocupar, porque cada vez mais a nossa cultura ia sumindo, os velhos iam morrendo, né, e com eles se perdia a parte da cultura. E eu via que aqui, quando nas cerimônias, não tinha ninguém para cantar, fazer aquela cultura. Então, a partir daí que eu comecei a interessar, né, para ser um líder hoje em dia. Perdemos nossa cultura? Na verdade, a cultura não perde, né? A cultura nunca perde. Sempre tem que ter pessoa para fazer, senão ela vai ficar assim, inelegível, né, na comunidade, né? Não é porque eu uso celular, eu tenho carro, eu sou empresário, mas eu vou continuar sendo índio, né? E isso tem que ser incentivado na comunidade, na família, porque nós somos indígenas, né? Esse indígena, assim, no orgulho de ter a coisa do branco, mas eu nunca vou ser branco.
Nunca vou ser branco, né? E principalmente fazendo a minha cultura. Isso é mais importante para mim, né? Mais importante para mim. Qual que é sua preocupação em relação aos jovens? A preocupação é muito grande, principalmente assim, particularmente falando, eu como líder da cultura aqui na comunidade de Bacairi, que outras culturas vêm chegando muito forte aqui na comunidade, tem chegado aqui na nossa comunidade. Principalmente as músicas que não são nossas, as crianças estão muito assim voltadas nessa cultura que não é nossa. E ao mesmo tempo assim, poucas pessoas fazendo a cultura quando a gente faz a cultura, né? Isso é uma questão muito preocupativa para mim, que como líder da cultura. E assim, a gente foca muito para a gente incentivar, para que os jovens assim, se sintam mais envolvidos na nossa cultura, né? Qual é a importância da cultura para um povo? É de suma importância porque um povo, uma comunidade, ele na verdade vive da cultura do povo, né? Desde a culinária, desde a caça, do ambiente onde ele vive. O indígena, principalmente o Bacairi, ele é muito relacionado à natureza, né? Natureza. Tudo para o Bacairi tem dono. Estrada tem dono, mata tem dono, água tem dono. Então a gente vive assim uma relação muito próxima com a natureza e, portanto, nos nossos cantos que a gente entoa, eles também têm relação muito com a natureza, com os animais, com os peixes e com a própria humanidade aqui do mesmo da nossa comunidade de Bacairi. Que mensagem você gostaria de deixar? É que o jovem assim passa mais a participar da cultura mesmo, né? Cultura. E nós temos alguns parentes que já assim perderam a cultura assim por força política do branco mesmo, né? Eu vejo que aquelas pessoas assim eles procuram resgatar sua língua hoje em dia e fica mais difícil, né? E que cada local onde passou essa política do branco, esse IPI principalmente, chegou com muita força, né? Com muita força. Então eu quero dizer que essa língua que nós temos nunca podemos perder, né? Essa cultura que nós temos, que foi dado pelo Kwamote, que o Bacairi fala, nunca pode perder, né? Tanto feminino, tanto como masculino. E eu tenho a falar isso para os jovens, né? no Caripari, Pichuá no